custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Estamos fazendo contato com Clemente Ganzúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, desde 1º de janeiro passaram a valer algumas novas regras devido à progressão do sistema de transição entre os benefícios antigos e novos do INSS da Previdência Social. São os primeiros efeitos práticos aí da reforma da Previdência? Exato, Glauco. As novas regras aprovadas para os trabalhadores e as trabalhadoras acessarem os benefícios da Previdência, seja na aposentadoria, seja durante a vida laboral, para o afastamento por problemas de saúde, na maternidade, seja para as chamadas aposentadorias especiais, para aqueles trabalhadores que laboram em situações de maior vulnerabilidade, muitas vezes de risco ou de insalubridade. Todas essas regras sofreram impactos e transformações que precisam ser compreendidas, entendidas, conhecidas pelos trabalhadores, porque isso altera a vida laboral da maneira contributiva pela qual eles farão acesso farão jus ao acesso ao benefício da Previdência, e isso tem alterações muito grandes para os trabalhadores urbanos, para os trabalhadores rurais, para situações específicas como os professores, policiais federais, servidores públicos municipais, estaduais, federal, para o trabalhador que já está no mercado de trabalho, já está trabalhando, para aqueles que estão mais próximos à aposentadoria, a regra é diferente, tem uma regra de transição, e há também um conjunto de regras que alteram, inclusive, a forma de calcular o benefício da Previdência Social. Seria até interessante, Glauco, que nos próximos programas nós pudéssemos pegar cada uma dessas situações e explicar para o ouvinte, qual é a situação específica, as formas e as regras de transição da situação atual para a nova situação. De todo modo, a regra geral, Glauco, é de que, a partir de agora, um trabalhador só se aposentará, se homem, aos 65 anos e uma trabalhadora se aposentará aos 62 anos. Portanto, as mulheres, a idade mínima para a aposentadoria é 62 anos e a idade mínima para os homens é de 65 anos. Havendo ainda uma transição, especialmente para aqueles que estão muito próximos, a 2, 3 anos da aposentadoria, há alternativas para que essa transição se efetue. Entretanto, a grande maioria, quase a totalidade dos trabalhadores, se aposentarão aos 62 anos mulheres e aos 65 anos homens. Portanto, uma idade mínima e uma idade mínima diferente para homens e mulheres, e essa diferença é de 3 anos. Há situações específicas que precisam ser analisadas e explicadas para algumas categorias, por exemplo, os professores ou outras categorias que têm poucas, mas têm alguma situação um pouco diferenciada. Esses trabalhadores que chegarem aos 65 anos, ser homens, 62 anos, mulheres, terão que comprovar, no mínimo, as mulheres 15 anos de contribuição à Previdência e os homens 20 anos de contribuição à Previdência. Ou seja, a partir de agora, há uma dupla regra que precisa ser cumprida: a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição. Se o homem, aos 65 anos, não comprovar 20 anos no mínimo de contribuição, ele não acessará o benefício da Previdência e deverá continuar contribuindo até chegar ao mínimo de 20 anos de contribuição. Portanto, estamos falando de 12 meses, 20 anos, estamos falando de 240 meses de contribuição ao longo da vida laboral. As mulheres, 15 anos de contribuição aos 62 anos. Ao chegar nessa idade, tendo no mínimo esse tempo de contribuição, ele poderá acessar o valor, ao benefício da Previdência Social para a aposentadoria. E aí entra a segunda etapa, que é a etapa do cálculo da Previdência, do benefício da Previdência Social. A este cálculo também houve muitas alterações, o cálculo foi alterado no sentido de que
o valor do benefício da Previdência para homens e mulheres será calculado pela média de todas as contribuições realizadas desde 1994. Isso altera a regra anterior, porque na regra anterior eram usados para o cálculo os 80 maiores benefícios de contribuição, as 80% das maiores contribuições feitas à Previdência Social. E isso fazia com que a média da contribuição fosse mais alta, mais elevada do que a regra que agora passa a valer. Ao se incluir as 20 menores contribuições, o valor médio da contribuição feita pelo trabalhador ou pela trabalhadora será menor do que na situação anterior. E a partir desta média, será calculado o valor da Previdência em função do tempo de contribuição. Se um trabalhador chegar aos 65 anos e tiver 20 anos de contribuição, ele fará jus a um benefício correspondente a 60% da média. Vou dar um exemplo. Se um trabalhador hoje se aposenta com um salário de R$3.000, ele está ganhando hoje R$3.000. E se por acaso a média da sua contribuição ao longo da vida laboral foi R$2.000, o que é uma média alta, considerando que, no geral, no início da vida laboral, os salários são menores, se ele tiver uma média de R$2.000, apesar de hoje estar ganhando R$3.000, o benefício da aposentadoria aos 65 anos, com 20 anos de contribuição, será 60% de R$2.000, que foi a média, portanto, R$1.200. Portanto, um trabalhador, homem, com 65 anos, que tenha 20 anos de contribuição, terá direito a um benefício de 60% da média, se a média for R$2.000 ao longo da sua vida laboral desde 1994, 60% de R$2.000 é R$1.200. Portanto, apesar do trabalhador estar ganhando hoje R$3.000, ele se aposentaria neste caso com um benefício de R$1.200. Essa brutal diferença, esse brutal arroxo é decorrente de um cálculo que agora considera todas as contribuições feitas ao longo da vida laboral e, neste caso, porque o trabalhador não teve o tempo de contribuição mínimo para fazer jus a um benefício integral pela média. Para que esse trabalhador, nesse caso, tivesse direito a um benefício de R$2.000, que foi a média das suas contribuições, ele deveria ter como tempo de contribuição 40 anos. Portanto, ao invés de 20 anos, que foi a situação que ele chegou aos 65 anos, ele deveria ter como contribuição 40 anos. Se ele quiser esperar para ter 100% da média, portanto, R$2.000, ele deverá contribuir por mais 20 anos, portanto, contribuir até os 85 anos para fazer jus a um benefício previdenciário de 100% da média, que nesse caso seria de R$2.000. Essa é a base do sistema de cálculo do benefício da Previdência para homens e mulheres. A diferença para as mulheres é que a contribuição mínima exigida é de 15 anos e aos 15 anos de contribuição, tendo 62 anos de idade, ela fará jus a 60% do benefício. Em uma situação semelhante ao exemplo que eu dei para o homem, ela também teria um benefício de R$1.200, só que aos 62 anos, com 15 anos de contribuição. Há uma série de outras regras que nós podemos esclarecer aos ouvintes nos próximos programas, justamente para poder identificar essas situações específicas e o processo de transição, especialmente para aqueles que estão já no mercado de trabalho, estão mais próximos da aposentadoria. Para aqueles todos que recentemente entraram no mercado de trabalho, que entrarão no mercado de trabalho, essa regra básica que eu apresentei passará a ser aquela que orientará todo o processo de acesso à Previdência Social daqui para frente para todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Cláudio. Clemente, é muito importante mesmo você fazer essas explicações a respeito das novas regras, da transição, até porque uma matéria da colega Cláudia Mota, aqui da Rede Brasil Atual, mostrou
que hoje, né, se o trabalhador quiser acessar ali o site do INSS, o Meu INSS, ele só vai conseguir fazer agendamento, porque a simulação da aposentadoria está fora do ar, porque esse governo que se apressou tanto em aprovar a reforma da Previdência não conseguiu se preparar de forma técnica para dar uma resposta às pessoas que estão em dúvida, que querem saber quando vão se aposentar. Então, por isso que é fundamental mesmo a gente dar essas explicações para o ouvinte, para o telespectador aqui do Jornal Brasil Atual, Clemente. Exato. De um lado, esse fato mostra que, inclusive, o governo tem sérias dificuldades para conseguir operacionalizar a quantidade de regras que foram alteradas, as simulações das regras de transição, ou seja, várias alternativas diferentes para a transição, portanto, não é simples fazer essa simulação. Mesmo que o governo venha oferecer esses simuladores, eu recomendo que os trabalhadores e as trabalhadoras procurem o seu sindicato, procurem a assistência do sindicato. Os sindicatos têm assessoria jurídica, inclusive econômica, para ajudar os trabalhadores e trabalhadoras a fazerem a simulação da sua situação, orientar o trabalhador a como procurar o INSS para acessar a Previdência, lembrando que estão represadas quase 1,5 milhão de pedidos de aposentadorias que já deveriam ter sido liberados e o governo federal não liberou até o momento e, portanto, há um represamento muito grande, coisa que pode aumentar, inclusive, se o governo continuar retardando a concessão dos benefícios. De todo modo, Glauco, considero que é fundamental que os trabalhadores e trabalhadoras procurem o seu sindicato para que ele possa dar assessoria e assistência correta para cada caso específico, e nós podemos, nos próximos programas, ir esclarecendo as diferentes situações, dando exemplos e orientações de como que os trabalhadores e trabalhadoras podem acessar ao benefício da Previdência e os impactos, que não são pequenos, são muito grandes sobre o valor dos benefícios e da proteção social, que até então vigorava com um conjunto de regras e agora novas regras tornam mais difícil o acesso, mais restritivo esse acesso e quando o acesso acontece com valores de benefícios menores, portanto um arroxo que não é pequeno. Então já está combinado, Clemente, já está acatada a proposta. Nos próximos programas a gente continua com as explicações a respeito das novas regras da aposentadoria, já que o governo não fornece essas informações aí para a população. Clemente, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até amanhã. Até. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio.